Fala galera, bem-vindos ao Alicerces da História. Meu nome é Fábio Ribeiro. Você está no canal que mais te deixa preparado para essa. Tudo gratuito, foco especial nessa prova tão importante. Esse mini simulado gravado acompanha a nossa playlist já de lives que a gente faz aqui desde o início do mês para essa prova da ESA. Lives toda terça-feira às 9, elas estão aqui, você pode acompanhar. Quero agradecer especialmente aos mais de 30 membros que eu tenho aqui no canal e ajudam a projetar cada vez mais o nosso conteúdo. Você paga só R$ 1,99 ao mês. É simbólico, é para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Galera, vamos fazer essas 6 questões. Tomara que você traga aí o 6/6. Vamos! Especial Primeira República, porque você me pediu lá no Instagram. Eu coloquei uma enquete, @alicerces da história, e você votou, Primeira República ganhou. Bora! 1. Revolta considerada de caráter messiânico ocorrida em fins do século XIX. Essa questão ela pode ser uma pegadinha, porque 3 revoltas acontecem no período da Primeira República, que vai de 1889 a 1930, e que são consideradas de caráter messiânico. A ideia de crença num Messias, num Salvador, a ideia de um guia espiritual aqui em terreno físico. A gente diz que 3 revoltas ocorreram e tiveram essas características. Primeiro, a Guerra de Canudos, lá na Bahia. Depois, a Guerra de Contestado, lá numa região fronteiriça do Paraná com Santa Catarina. E também a Revolta de Juazeiro, né, no Ceará. Cuidado com isso tudo, porque a Revolta de Juazeiro não está mais no seu edital. A ESA mudou o seu edital no ano passado e você tem que estar antenado nisso. Algumas coisas entraram, como, por exemplo, a história dos povos indígenas e o Brasil antes dos portugueses. Tem vídeo especial aqui na nossa playlist também. E, apesar disso, alguns temas entrando, outros também saíram, como a Revolta de Juazeiro não é mais cobrada na prova da ESA, não está lá mais especificada no seu edital. Então, o que pode trazer de confusão aqui é porque nós tivemos 3 revoltas de caráter messiânico, mas só uma aconteceu no final do século XIX, que foi justamente a Guerra de Canudos, 1896 a 1897, sertão da Bahia. Antônio Conselheiro vai para lá e incomoda grande parte da elite local e também, por que não nacional, incomoda os republicanos porque ele falava bem da monarquia, apesar de não querer implantar uma monarquia. Ele também defendia a ideia de um Estado não laico, também prejudicava a visão republicana da coisa, que tinha feito o Estado se tornar laico, né? Acabou com os registros católicos, enfim, passou a permitir várias outras religiões. E outros pontos importantes, ele prejudicava os latifundiários, porque muita gente fugia das suas fazendas e que trabalhavam por um péssimo salário ou até mesmo só por alimentação e iam tentar a vida ali no que o conselheiro chamou de solidariedade cristã, pão para todo mundo, terra para todo mundo, plantio para todos, seremos solidários em base cristã. E também ele incomodava a própria Igreja Católica, já que o conselheiro nem era um membro oficial da Igreja Católica, mas atraía mais pessoas do que a própria Igreja Católica. Ele chega a ter um arraial, o Arraial de Canudos, com mais de 30 mil pessoas, fazia comércio com outros estados, era muito grande, era uma espécie de cidade que não era oficializada. A Guerra de Canudos, infelizmente, é mais conhecida como Massacre de Canudos, né? Massacre muito forte, Canudos foi destruído de forma muito autoritária. O gabarito é letra A, porque eu sempre digo, não foi muito bem uma revolta, mas é como a historiografia tradicional trata o tema. A de Juazeiro de Contestado eu já falei, a Revolta da Chibata 1910, a Revolta da Marinha, e o movimento tenentista a partir de 1922. A gente já começa com a Revolta 18 do Forte Copacabana, e vai. Essa aí, como é que você foi? Matou a primeira ou não? Vamos para a próxima, a segunda? Não foi um fato ocorrido durante a República da Espada. Você sabe que a Primeira República está dividida em República da Espada, 1889 a 1894, período em que o Deodoro e o Floriano são os presidentes, e também o período da República Oligárquica, República dos Coronéis, República do Café com Leite, que vai até 1930, a partir da eleição do Prudente de Moraes, em 1894, até 1930, quando o último presidente dessa Primeira República é deposto, que é o Washington Luiz, justamente para a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Não foi um fato, cuidado sempre nisso, exceto, não foi, marca incorreta. Vamos!
Promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil, sim, 1891. Esse fato está certo, aconteceu durante a República da Espada. Eclosão da Revolta da Armada, sim, 1 e 2, inclusive. 1891, a primeira revolta, 1893, a segunda revolta. Em 1891, contra o Deodoro, seu autoritarismo, atritos com o Congresso, ele tentou um estado de sítio e a Marinha se revoltou contra essa força excessiva do executivo, liderado por um líder militar. E também tivemos a Revolta Armada 2, onde em 1893 foi a vez de Floriano sofrer uma revolta contra o seu governo, também da Marinha, e ele não recua como Deodoro o fez anteriormente. Ele parte para cima da Marinha e rola uma guerra, né? Uma grande revolta chamada de Revolta da Armada. Crise do encilhamento, é verdade, o encilhamento lá por volta de 1890, Rui Barbosa, ministro da Fazenda do presidente Deodoro da Fonseca. A gente ainda estava naquele período do governo provisório, Deodoro criou leis de censura, lançou uma política do encilhamento, vamos tentar industrializar o Brasil, criar mais papel moeda, criar mais empresas com menos burocracia, empréstimos às pessoas, às empresas, incentiva as SAs, né, sociedades anônimas, essas empresas e tudo mais, só que o brasileiro acabou atrapalhando o próprio projeto, a galera pegava dinheiro, fazia empresa fantasma e não investia em nada, foi um problema, o Brasil não tinha lastro em ouro, dívida, inflação, embora o termo não existisse na época, foi o mais comum. Você percebeu um aumento elevado no preço de tudo quanto é coisa. Foi A, tá certo, a B tá certa, a C tá certa, ele quer errada. D, divulgação do Manifesto dos 13 Generais. Olha, em 1891, em novembro, Deodoro vai embora, né? Ele recua. Ali envolvido na revolta da Armada, ele decide renunciar. E o Floriano assume o poder. Só que pela legislação, você tinha que estar há mais de 2 anos no poder, aí sim, se você renunciasse, o seu vice poderia assumir e concluir o mandato. Não era o que estava acontecendo, porque o Deodoro assumiu de novo em 1891 com a Constituição. Ele foi eleito indiretamente pelo próprio Congresso, né, no caso. E o vice dele era o Floriano. O Floriano ele ganhou de outra chapa, tá? Eles não eram parceiros. Muita gente associa o Floriano ao Deodoro, mas eles não eram amigos, tá? E aí o Floriano ele assume e ele tem que esperar uma nova eleição. Só que, claro, ele tinha o poder das armas, tinha influência, tinha até uma boa relação com o Congresso. Ele acaba resistindo e falando: não, eu vou sair, vem me tirar. E rola um manifesto chamado Manifesto dos 13 Generais, 1892. Generais do Brasil inteiro fazem um manifesto contra o Floriano, dizendo: Floriano, não é coisa de militar de prestígio fazer isso. Militar de verdade não tenta dar golpe, militar de verdade não descumpre uma Constituição, militar de verdade respeita a sua ordem, a sua bandeira, o seu conjunto de leis. Como é que você está fazendo isso, Floriano? E o Floriano fala: opa, peraí, tem alguém gritando por aí? Porrada para cima deles. O Floriano diz que só vale essa regra para o segundo mandato. Para esse primeiro não vai valer. Até porque a Constituição apareceu durante o mandato do Deodoro, né? Ele estava no governo provisório, e depois que vem a Constituição, vira o Constitucional, enfim. Acontece sim, ele manda prender, inclusive o Floriano, esses 13 generais, e é um evento ocorrido durante a República da Espada. Sobrou a letra E. Ó, professor, fim da Revolução Federalista. A Revolução Federalista acontece no governo da República da Espada, né? Explode ali no início do governo do Floriano, 1893, mas ela só termina em 1895, quando o presidente já é o Prudente de Moraes. Por isso, não pode ser a letra correta. Ele quer a errada, ela quer um fato que não ocorreu durante a República da Espada, então gabarito a letra E de ESA. Beleza? A Revolução Federalista ela foi uma revolta, uma guerra civil entre os federalistas, que eram críticos ao poder centralizado no estado do Rio Grande do Sul, e os castelistas, né, os republicanos, pica-paus e maragatos, né, naquele cenário ali muito confuso. Beleza? A Revolução das Degolas, também chamada dessa forma. Vamos para a terceira? Entre os eventos ocorridos no Brasil na década de 1920, podemos citar exceto, olha o exceto, ocorreu em 1920, menos... Vamos lá, Revolta 18 do Forte Copacabana. Sim, está dentro do contexto das revoltas tenentistas, né? Movimento tenentista. Em 1922, é o primeiro ato dos tenentes.
fazer a revolta dos 8 do Forte Copacabana. Eram 17, virou 18 porque entrou o civil ali no meio. Beleza. Eleição de Arthur Bernardes para a presidência da República, perfeito. O Arthur Bernardes foi eleito numa disputa com o Nilo Peçanha, que era um representante do Rio de Janeiro, com o apoio de Pernambuco, com o apoio da Bahia, com o apoio do Rio Grande do Sul, acabou não conseguindo ganhar essa eleição, uma eleição muito contestada, chamada por muitos de reação republicana. Então, em 1922, o Arthur Bernardes vem, o Nilo Peçanha vem também, e nessa eleição a gente diz que ocorreu a reação republicana. Estava muita gente do Brasil contra São Paulo e Minas tendo a hegemonia, embora São Paulo e Minas, no final, vencessem essa eleição. E ele foi eleito, óbvio. C, formação da coluna Prestes, tá certo? Coluna Miguel Prestes ou coluna Prestes é outro exemplo de movimento tenentista que acontece a partir do sul do país e parte em direção à região nordeste, circula durante muito tempo e depois vai se exilar na Bolívia. Não dá certo, a ideia era convencer a população a apoiar o movimento tenentista contra a pouca moralidade, a corrupção, o poder grande dos coronéis, o poder grande dos latifundiários, isso era um grande problema. D, início da política dos governadores. Olha, isso aí é um problema, né? Porque a política dos governadores é de 1898, presidente Campos Salles. Então, é essa a nossa alternativa de gabarito, letra D. A ECO fala do movimento conhecido como Reação Republicana, e eu acabei de explicar para vocês que foi justamente esse ponto aí, gabarito D, porque o início da política dos governadores, aquela troca de favores, aquele acordo informal entre o governo federal e os estados, ele aconteceu, claro, ali já em 1898. Beleza, moçada? Deixa seu like, compartilha com os amigos. O seu like ajuda muito, o seu compartilhamento ajuda demais, para que eu possa continuar produzindo aqui esse conteúdo que dá muito trabalho, mas que eu faço com muito prazer e com muito gosto, tá bom? Perdoem aí esse sublinhado aí embaixo, mas acho que vocês conseguem ver, tem um textinho. Com as demolições, a população que tinha alguma fonte de renda deslocou-se do centro para o subúrbio, enquanto que os mais pobres foram habitar as encostas dos morros, engrossando o contingente populacional das favelas que começavam a surgir. O furor das picaretas regeneradoras, para usar a expressão de Olavo Bilac, recebeu da população o apelido de bota abaixo. O excerto destaca, o excerto é um pedaço de texto, né? A reforma Pereira Passos, que transformou a então capital federal no início do século XX. Qual movimento popular esteve ligado a esse contexto? Rio de Janeiro, início do século XX, vamos transformar a capital, modernizar ela, acabar com as doenças, melhorar o transporte, melhorar a circulação de pessoas, vão surgir novos prédios, inspirado em Paris, prefeito Pereira Passos, indicado pelo Rodrigues Alves, que era o presidente da República. Pá! E aí? Essa reforma teve como pano de fundo uma grande revolta contra esses maus tratos, esse distrato, esse desjeito, né? Essa relação muito ruim entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro com a sua população mais vulnerável, a população mais pobre, que vivia em cortiços, que tinham ali as suas casas destruídas para que fossem alargadas as ruas, surgimento de praças, porque eram casas consideradas insalubres. Claro, gente, eu estou falando da revolta da vacina em 1904, tá? A revolta do Vintém também acontece no Rio, em 1879, mas foi no contexto do Segundo Reinado, contra o aumento da passagem dos bondes ali, beleza? Naquele cenário do Segundo Reinado. A greve 17 é uma greve que acontece principalmente em São Paulo, Rio, mas um pouco também no sul do país, contra as péssimas condições de vida influenciada pelo movimento anarquista. E o cangaço é um grande movimento que para muitos é chamado de banditismo social e que acontece no Nordeste do Brasil. Está na nossa vida desde o final do século XIX e vai vigorar até a Era Vargas, quando ele vai ser reprimido e de fato vai acabar. Como não lembrar dos cangaceiros, Lampião sendo uma referência muito grande, Virgulino Ferreira lá. Galera, o cangaço ele era uma marca fundamental do Brasil, um Brasil excluído, um Brasil que não era visto, que não estava no noticiário. Essa galera vivia de forma muito violenta e ganhava vida assim, tá bom? Não é Robin Hood, não é muito aquilo de roubar dos pobres e roubar dos ricos e dar para os pobres, mas é um cenário em que, claro, eles só são levados a fazer isso porque era uma forma de sobrevivência em meio àquele cenário de seca, de concentração fundiária, de pobreza extrema no Nordeste brasileiro. Então, 4, letra C de sistema. Letra C de selva. Letra C de, claro, ESA, gabaritada. 4 já foram, hein?
Vamos para a quinta? 4 já foram, espero que você esteja indo bem, hein? Por não haver equivalência, e tem vários sublinhados, né? Porque tem várias palavras no contexto de época. Por não haver equivalência nas áreas ou territórios permutados entre as duas nações, os Estados Unidos do Brasil era o nosso nome, pagarão uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, que a República da Bolívia aceita com o propósito de aplicar principalmente na construção de caminhos de ferro ou em outras obras tendentes a melhorar as comunicações e desenvolver o comércio entre os dois países. O pagamento será feito em 2 prestações de 1 milhão de libras cada uma. A primeira dentro do prazo de 3 meses, contado da troca das ratificações do presente tratado, e a segunda em 31 de março de 1905. 13 de novembro de 1903, nossa quinta questão fala sobre o que, gente? Que acordo é esse? Tem Brasil, tem Bolívia, tem uma parte ali de um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, o Brasil vai ficar com alguma coisa e vai dar outra. É o tratado que faz o Acre vir para o Brasil, moçada. É o famoso Tratado de Petrópolis, né? Que teve uma figura importante chamada o quê? Barão do Rio Branco, nesse cenário de negociação. Esse excerto faz parte do acordo conhecido como Tratado de Petrópolis, letra E, né? Tratado de Madrid, lá do século XVIII, Tratado do Amapá é o que fala sobre as fronteiras referentes a esse território. Ayacucho, olha só que cenário. Ayacucho era um acordo que o Brasil tinha com a Bolívia antes do Tratado de Petrópolis vigorar ali e o Brasil conseguir associar e pegar aquele território, tá bom? O Acordo de Pedras Altas é outro acordo que acontece no cenário para fim da disputa no Rio Grande do Sul entre ordens federalistas e centralizadoras, né? Beleza? Show de bola? Vamos para a sexta e última questão? Sexta e última questão agora na tela para você. Rebelião ocorrida na Marinha Brasileira entre 22 e 27 de novembro de 1910. Cara, sabe o ano, sabe onde aconteceu? Tu já está pronto para matar a maioria das questões sobre revolta. E revolta cai muito, hein? É um dos temas que eu acho que vai aparecer. Em protesto contra os castigos físicos que os militares de baixa patente recebiam. É óbvio, é a revolta da Chibata, né? João Cândido Felisberto, um grande líder importantíssimo, revolta muito fortemente reprimida e que infelizmente acabou com a vida de muitos desses revoltosos. Beleza? Show de bola? Fizemos essas 6 questões, mini simuladinho, né? Aqui você acompanha tudo sobre temas que podem aparecer na reza. Esse foi um pedido especial de vocês lá no Instagram. Tá bom? Beijo para todo mundo. Tamo junto. Até a próxima. Deixa seu like, compartilha com os amigos e acompanha nossas lives que já estão salvas aqui. Vê o que já ficou, nossos grandes simuladões, vê as aulas gravadas, tem tudo por aqui. Um beijo para todo mundo que é membro e valeu para cada inscrito também. Tchau!